Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos começar o culto dessa manhã cantando ao nosso Deus Ressurreição. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém.
Amém. Cante comigo ainda. Livro de Coríntios 103, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Jesus virá outra vez aqui. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor, Ele veio ao mundo para ser mestre da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Cante ainda comigo. Louvai, 126 do cantor cristão. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão
aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai, ele o tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por este Salvador. E de todos os servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou,
mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa meu Jesus sofreu assim. Irmãos, para a nossa meditação nesta manhã, vamos abrir nossas Bíblias, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Dentro disso que Paulo está nos dizendo, dentro da doutrina da cristologia, ou seja, sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, sobre não só aquilo que ele veio a fazer, mas também sobre a sua pessoa. Uma parte importantíssima da cristologia é o estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero nesse domingo de Páscoa, onde relembramos a sua ressurreição, é falar da ressurreição de Jesus Cristo, a respeito especificamente dos seus resultados, ou seja, o que resultou deste grande fato da ressurreição de Jesus Cristo. Os resultados desta ressurreição são também confirmados pelo fato que a própria ressurreição é uma das verdades, dos fatos mais bem comprovados da história humana. E isso é sustentado e apoiado por provas testemunhais, por provas históricas e por aquilo que está estabelecido nas Escrituras. Então, o que nós veremos nesta manhã é aquilo que resultou da ressurreição naquele domingo de Páscoa. O fato que Jesus Cristo ressuscitou é verídico e comprovado, mas olhemos agora para os seus resultados. Olhando para a ressurreição de Cristo, é importante que também nós observemos não só aquilo que está adiante da ressurreição, mas também aquilo que está antes daquele dia histórico, registrado da sua ressurreição. Por que eu digo isto? Porque a ressurreição de Cristo também é o cumprimento das promessas que Deus fez aos patriarcas de Israel. Ou seja, o alcance da sua ressurreição não vai apenas adiante no tempo após a sua ressurreição, mas também atinge o tempo antes dela acontecer, diante do fato que Deus havia prometido isto aos patriarcas de Israel. Notem que em Atos 13:32 está escrito: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então aqui é muito bem estabelecido isto, que a promessa que Deus fez aos pais, quem eram os pais? Os patriarcas de Israel, Deus havia cumprido a eles naqueles dias, ressuscitando a Jesus Cristo. A promessa a que Atos se refere está em Gênesis 22:18, que é citado também neste mesmo capítulo, quando diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então todas as nações seriam abençoadas em Jesus Cristo, porque a salvação alcançaria todas as nações.
E olhe como Jesus demonstra isso na sua mensagem. O fato que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas pela sua pessoa e pelo seu ministério. Em Mateus 11, 28, marca a divisão do ministério de Jesus, porque até este ponto do Evangelho de Mateus, Jesus estava anunciando a salvação exclusivamente aos judeus. Mas a partir do momento onde os judeus o reprovam, o rejeitam, ele então passa a anunciar que a salvação seria oferecida a todas as famílias da terra. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E todos aqui é exatamente todas as nações da terra, todas as nacionalidades. Então, ao ressuscitar Jesus Cristo, Deus estava cumprindo a promessa de que todas as nações deste mundo seriam e são abençoadas pela ressurreição de Jesus Cristo. E por que isso? Porque nós temos cristãos em todas as nações do mundo. O Evangelho se espalhou por todo este mundo. E então isso levou ao cumprimento desta promessa feita aos patriarcas de Israel. Além disso, irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo é a confirmação de algo essencial quanto à sua pessoa. Estou falando da sua divindade. E a ressurreição dele declara a sua divindade acima de qualquer dúvida. Romanos 1,4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição dentre os mortos o declara como o próprio Filho de Deus. Então, entenda como isto envolve a questão da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Observe na leitura dos evangelhos, e aqui especificamente do evangelho de Lucas, que enquanto o Senhor Jesus Cristo tem o seu ministério neste mundo, Lucas se refere a ele exatamente assim, Jesus. Mas a partir do momento da sua ressurreição, e isso registrado no capítulo 24, é a primeira vez que Lucas diz: e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E por que então Lucas faz esse adendo ao nome de Jesus? Porque a ressurreição é a confirmação de quem ele é, de ser ele o próprio Deus. E isso é confirmado por aquilo que lemos em Filipenses capítulo 2, quando Paulo assim narra: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então a ressurreição dá a ele este nome que é sobre todo nome. É a partir da sua ressurreição que Jesus Cristo passa a ser o Senhor Jesus Cristo, Senhor sobre todos os homens. Este título de Senhor foi dado após a sua ressurreição e o acompanhará por toda a eternidade. Além disso, irmãos, a ressurreição de Jesus é a prova da justificação daqueles que creem nele. Como nós podemos saber que nós somos salvos? Seguramente, com toda a confiança. Romanos capítulo 4, versos 23 a 25, nos diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então note aquilo que esse texto está nos ensinando. Em primeiro lugar, Jesus nosso Senhor, ele é exatamente aquilo que lemos, ele é o Senhor. A ressurreição o proclama como Senhor de todos os homens. Em segundo lugar, ele foi entregue pelos nossos pecados.
Ou seja, a Bíblia salienta esta verdade. Não é simplesmente que Jesus morreu, não é simplesmente que Jesus naquela cruz foi morto pelos homens, não é esta a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus o entregou por nossos pecados. Como Isaías diz, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Deus tomou o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, e o lançou sobre Jesus Cristo. E o texto ainda diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição é a proclamação de que Deus está plenamente satisfeito com a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Que a sua santidade, que a sua lei foi completamente vindicada. E por isso, então, Jesus, antes de entregar o Espírito, disse: está consumado, ou seja, ele realizou tudo aquilo que era necessário ser realizado. Também, pela ressurreição de Jesus, nós, os que cremos, somos regenerados para uma viva esperança. Ou seja, a ressurreição de Jesus nos dá a plena certeza que aguardamos também a ressurreição de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4 dizem assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Notem que o texto diz: ele nos gerou de novo. Está falando o quê? Do nosso novo nascimento, da nossa regeneração. E ele diz que ele fez isto para uma viva esperança. E aqui Pedro se refere à vida espiritual que recebemos na salvação, pois estávamos mortos em nossos pecados e agora estamos vivificados por Cristo. Nós desfrutamos hoje desta vida, de certa forma parcial, mas nós desejamos intensamente a plenitude desta vida quando então Cristo vier nos buscar. Ele diz que isso acontece pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, o Espírito Santo aplicou os benefícios e o poder da ressurreição de Cristo a nós nesta nova modalidade de vida, transformando o nosso corpo, que estava condenado à corrupção eterna, no nosso destino, que estava condenado à separação eterna de Deus, em comunhão com Ele e numa viva esperança de sermos completamente restaurados daquilo que o pecado nos causou. E como temos certeza disso? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta viva esperança está alicerçada na ressurreição. Ou seja, Deus fará por nós aquilo que Ele fez por Jesus Cristo. Então a ressurreição de Cristo garante que a nossa salvação, final e definitiva, será total e completa, que o nosso corpo ressuscitará se tivermos que passar pela morte e que todos os crentes serão glorificados e inteiramente libertos do pecado. Glória a Deus por isso. Também, a ressurreição torna possível aos que creem o imutável sacerdócio de Jesus Cristo. Notem aquilo que Hebreus capítulo 7, versos 23 e 24 nos dizem. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse capítulo 7 da carta aos Hebreus, ele contrasta o sacerdócio levítico, de homens que eram mortais, que exerciam um sacerdócio temporário, limitado, ao sacerdócio de Cristo, eterno e suficiente para todas as nossas necessidades. E na verdade, ele diz, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aqui então ele acrescenta
que uma figura do Velho Testamento ela é comparada a Jesus Cristo. E esta figura é o sacerdote Melquisedeque, citado aqui em Romanos capítulo 7, como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, sem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E é isso que é dito de Jesus. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E o que é esse sacerdócio do Senhor Jesus Cristo em nosso favor? É a sua intercessão por nós. A sua constante intercessão diante de Deus por nós. O ministério sacerdotal no Velho Testamento era um ministério também de intercessão, oficiado no templo por turnos, no templo onde a presença de Deus se manifestava. Os homens buscavam, o povo buscava os sacerdotes para serem ajudados, para serem atendidos nas suas limitações. Mas esses sacerdotes levitas também eram limitados. Agora, o ministério sacerdotal de Jesus, que intercede por nós, que é oficiado à direita de Deus, não tem limitações, porque ele é dotado de todo o poder, e por isso o texto diz que ele pode salvar perfeitamente aqueles que se chegam a ele, vivendo sempre para interceder por eles. A ressurreição de Jesus garante que a morte não terá poder sobre ele e jamais terá. O Senhor Jesus Cristo, na sua intercessão por nós, é a razão de não sermos consumidos pelo inimigo. Todas as nossas vitórias, todas as nossas bênçãos advêm de Jesus Cristo. Estamos em Cristo. E a sua ressurreição garante que ele será para sempre aquele que intercederá por nós. Além disso, irmãos, nós observamos na ressurreição de Cristo uma medida do poder de Deus colocado à nossa disposição. Olha o que Efésios capítulo 1, versos 19 e 20 dizem: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Qual a sobreexcelente, qual a grandiosa manifestação do seu poder sobre nós, os que cremos em Jesus Cristo, segundo a operação da força do seu poder, que ele manifestou onde? Ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. É inegável dizer que se o inimigo de Deus pudesse, ele teria deixado Jesus dentre os mortos. Mas ele não teve poder para isso. Nem a morte, nem o abismo, nem Lúcifer, nem o pecado, porque ele não foi atingido pelo pecado, puderam manter Jesus Cristo na morte. Mas o poder de Deus o ressuscitou dentre os mortos e colocou-o à sua direita nos céus. Não há poder maior do que este, e este poder é colocado à nossa disposição. Ou seja, este poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder colocado sobre a nossa vida. Então ela nos fornece uma medida de tal poder colocado sobre nós, uma manifestação do que Deus é capaz de fazer. Por isso, irmãos, que nem a morte, nem a vida, nem aquilo que estiver acima, abaixo, ao lado ou qualquer lugar, nenhuma outra criatura, no passado ou no presente, pode separar-nos do poder de Deus. Porque este poder manifestado na ressurreição de Jesus Cristo é simplesmente incomparável. Além disso, a ressurreição possibilita ao que crê tornar-se frutífero para o trabalho de Deus. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aqui o apóstolo Paulo está colocando algumas questões diante de nós,
E a primeira delas é que nós morremos para a escravidão do pecado, para agora vivermos para Deus. Uma grande mudança houve em nossa vida. A segunda questão é que esta relação inteiramente nova que possuímos com Deus mostra que agora não precisamos mais obedecer nem ao reino das trevas, nem ao pecado, mas unicamente a Deus nosso Senhor. E a terceira é que temos um novo propósito de vida, um propósito inteiramente novo, de darmos frutos para Deus, de sermos frutíferos no seu trabalho, no seu reino neste mundo. E ele diz que aquele que ressuscitou dentre os mortos fez isso. Ele o ressuscitou para que então a aplicação da sua ressurreição em nossa vida tornássemos-nos frutíferos para que Deus agisse através de nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora estamos vivos para Deus em Jesus Cristo. E esta ressurreição dentre os mortos, aplicada para nós que somos salvos, demonstra que vivemos uma nova vida e agora podemos dar frutos para Deus. Além disso, a ressurreição é o penhor divino do julgamento que ainda virá. Notem que Atos 17:31 diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição é a declaração de Deus que o homem que foi ressurreto naquele domingo pela manhã julgará toda a humanidade. E Deus deu certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus já havia falado disso ao dizer: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Depois, nos versos 28 e 29, é dito de João 5, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, Deus colocou esse selo de verdade sobre ele. O fato indiscutível da ressurreição de Jesus Cristo garante, sem dúvida alguma, que ele julgará todos os homens, que todos os homens passarão pelo seu escrutínio. Para encerrarmos, a ressurreição de Jesus Cristo fornece-nos uma certeza plena da ressurreição dos crentes que dormem no Senhor. 2 Coríntios 4,14 diz, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, certo como o sepulcro de Cristo tornou-se um sepulcro vazio naquela manhã, o sepulcro de todo homem e de toda mulher que crê nele, também um dia ficará vazio. 1 Coríntios 15:52 diz, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ressurreição de Jesus Cristo, a primícia das ressurreições, é a certeza que todo crente nele, que tiver já passado pela morte quando da sua vinda, também ressuscitará. Apocalipse capítulo 20, verso 13 diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Se os crentes hão de ressuscitar, os incrédulos também, para serem julgados por aquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Então, irmãos, neste domingo, aonde relembramos a ressurreição de Cristo, nós somos chamados a observar tão grandes resultados e consequências daquele dia sem igual. O dia da ressurreição de Jesus Cristo foi a maior demonstração do poder de Deus em todo o universo.
maior que a criação do próprio universo, foi o fato que Deus ressuscitou dentre os mortos. E hoje, então, quando relembramos isso, nós somos chamados a sermos gratos ao nosso Deus por aquilo que Ele fez em Jesus Cristo. A sua ressurreição garante que nós estamos plenamente seguros. Todo crente em Jesus Cristo está plenamente seguro em Jesus. Não há nenhuma ameaça, não há nenhum poder, não há nenhuma ação que possa tirar-lhes as bênçãos da ressurreição de Jesus Cristo. Então nos alegremos, nos regozijemos nesta manhã. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, fato este comprovado pelos personagens, pela história, pela Bíblia, este fato tão bem alicerçado, incontestável, significa que você está crendo em algo verdadeiro. Não há dúvida sobre o homem a quem seguimos, Jesus Cristo. Ele está hoje assentado à destra de Deus, porque um dia ressuscitou dentre os mortos. Então, glória a Deus nesta manhã, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que está vivo, que ressuscitou e que reinará para todo sempre. Amém.